Bem pessoal, nós estamos aqui para falar sobre um pouco sobre a Semana Santa, né? E vamos começar a falar um pouco sobre o Domingo de Ramos, que é o nosso início da Semana Santa. O Domingo de Ramos ele vem representar para nós todo o início da paixão de Jesus, é quando ele começa a entrar em Jerusalém, e onde ele vai começar a ver toda a sua paixão, todo aquele momento essencial que nós vamos viver detalhadamente no Domingo Pascal. E nós queríamos começar falando sobre a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa também são um dos missas mais importantes do Domingo Pascal, porque nós damos início àquilo que nós vamos iniciar como a paixão de Cristo. É um sistema extremamente lindo e importante, porque nós estamos em instituição de dois sacramentos. Nós temos a instituição do sacramento da ordem, do sacramento da Eucaristia. O mais interessante é que na missa da quinta-feira, chamada Missa de Lava-Pés, nós vemos Jesus ele se apresentando para nós de várias formas. Jesus que se apresenta de forma humilde, como servo de todos, de toda a humanidade, e Jesus que se apresenta como aquele que envia os apóstolos em missão. Jesus que é aquele que está dando direcionamento aos apóstolos como prosseguir com a sua missão, com toda a sua vida. E nós damos início à Semana Santa com a Quinta-feira Santa, e a parte mais importante que nós temos, uma das partes mais importantes que temos na Santa Missa é o momento do lava-pés. Nesse momento nós temos Jesus ele se colocando como humilde servo, como aquele que como se fosse o Senhor se colocando ao servo de todos. E o significado do lavar os pés não é apenas que Jesus estava se colocando como um servo dos apóstolos, mas servo de toda a humanidade. Jesus, ele ali naquele gesto simbólico de lavar os pés, se tornava íntimo de nós. Ele se colocava íntimo de todos nós. Então é interessante para nós olhar esse momento do lava-pés, da celebração da Quinta-feira Santa, como um gesto que Jesus ele se coloca à nossa disposição. É o primeiro sinal de entrega do Senhor. É o primeiro sinal de entrega que Ele nos dá. Aquele que se coloca à disposição, que se coloca como servo, como aquele que se coloca como íntimo, que está ali para fazer realizar tudo aquilo que nós quisermos, tudo aquilo que nós desejamos. Outro marco importante que temos na Quinta-feira Santa é a instituição do sacramento da ordem. O sacramento da ordem que é justamente o sacerdócio. É Jesus falando para os apóstolos no momento da Santa Ceia, a última ceia, o banquete. Ele fala para os apóstolos, fazer isso em memória de mim. E com essas pequenas palavras, com esses pequenos gestos, Jesus ele dá essa missão aos apóstolos de prosseguir com toda a sua missão salvífica. Então aí temos a instituição do sacerdócio. É muito belo, porque na Quinta-feira Santa nós comemoramos não só ao início da paixão, mas também comemoramos o dia do padre, o dia do sacerdote, porque é nesse dia onde nasce verdadeiramente instituído pelo próprio Cristo o sacramento da ordem. E nesse pedido ele faz aos apóstolos, é interessante nós olharmos que ele não só pede para que os apóstolos prossigam com a missão, mas também que ele os convida a fazer parte de todo o seu sacrifício. E de que forma? Ele chama os apóstolos para poder se colocar à disposição. Quando o sacerdote, no momento da consagração, que ele proclama as palavras da consagração, este é meu corpo, este é meu cálice, ele também está colocando como sacrifício. O sacerdote ele também se coloca como sacrifício na pessoa de Cristo. Então, ele não chama apenas aos sacerdotes a participarem, para prosseguir, para espalhar a missão dele, mas a participar de maneira ativa. É fazer isso em memória dele, é fazer como ele, é dar continuidade. Então, o sacerdócio, o ministério do sacerdócio é muito belo por conta disso. O próprio sacerdote é a imagem e semelhança de Cristo viva. É o próprio Jesus que fala. Quando o padre está ali na Santa Missa, ele está em persona Cristo, que é na pessoa de Cristo. Então ele se coloca também como a serviço da comunidade, ele se coloca à disposição de todos, ele se coloca ali como servo para todos. E temos também o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento do amor. E é muito lindo porque Jesus, quando ele proclama as palavras de consagração, ele estará ali consagrando o pão, o vinho e dando a eles, instituindo o sacramento da Eucaristia. Por que é chamado de sacramento do amor? Porque é por amor
a nós que Deus ele faz isso. Ele se humilha, se fazendo pão para nós, se fazendo um pedaço pequeno para poder estar conosco a todo tempo. Não é uma coisa que possamos fazer até um parafraseamento. Jesus, ele diz aos apóstolos que ele vai mandar o Espírito Santo, aquele que estará conosco para sempre. Mas ele também se coloca conosco, ele se coloca para sempre conosco dentro da Eucaristia. Ou seja, Jesus ele não quer apenas que o Espírito Santo venha sobre nós, mas ele mesmo quer estar perto de nós. E quem deseja estar perto do outro, isso significa que o outro, que você ama ao outro. Estar perto do outro, se você gosta de estar perto de outra pessoa, é porque você ama ela, você ama aquilo. Então, a Eucaristia é esse sacramento de amor, esse sacramento de amor, onde o próprio Jesus ele se coloca a serviço, o próprio Jesus ele se coloca à disposição. Jesus ele se coloca ali como pão e vinho, como corpo e sangue, para ser adorado, para ser glorificado. Então é muito importante essa nossa vivência dentro da Semana Santa, dentro da Quinta-feira Santa, porque a Semana Santa não só é um momento especial da igreja, mas é um momento onde a igreja, em especial Jesus, ele nos convida a vivenciar, a viver a paixão de Cristo, viver os últimos momentos de Cristo, viver aquilo que Jesus viveu. Então é interessante para que nós, quando participarmos da missa, do lava-pés, na missa da Quinta-feira Santa, eu não vá de qualquer jeito, apenas porque é uma missa que todos vão, é uma missa famosa, mas é uma missa porque eu preciso participar, porque eu sei que ali Jesus ele se entrega inteiramente para mim. Jesus ele se apresenta como servo humilde. Jesus ele institui o sacramento da ordem. Jesus ele institui o sacramento da Eucaristia. Ou seja, são vários sinais que Jesus está à nossa disposição, que Jesus ele se coloca como servo. São vários sinais que Deus está ao nosso lado a todo instante, mesmo nos seus últimos momentos. Mas Jesus estará ali para participar conosco da nossa vida a todo instante. Então, meus irmãos, eu deixo esse convite e esse desafio a vocês. Ao participarem da Semana Santa, da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão, do Sábado de Aleluia, que vocês vão com esse coração aberto e desejosos a vivenciar verdadeiramente aquilo que Deus vem nos proporcionar. Não é um momento apenas de beleza, não é um momento apenas diferenciado, uma liturgia diferente, mas é um momento que tem um significado profundo e belíssimo. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que lancem esse desafio, se dediquem, se lancem, abra o seu coração para aquilo que vocês vão vivenciar. Não haja uma missa chata porque é prolongada, mas vivencie a cada instante aquilo que Deus está proporcionando para nós.